vemos a universidade voltando a ter atividades presenciais, com tanta gente circulando pelos seus vários espaços, nem sempre lembramos que alguns dos seus cursos têm mais de 100 anos e que o cenário por aqui já foi bem diferente. Mostrar um pouco desse período histórico é um dos objetivos da exposição Cidade e Universidade em Imagens, que está em cartaz aqui no Museu da URGS. Bom, essa exposição se chama Cidade e Universidade em Imagens, anos 1890 a 1930, e ela, como o próprio nome já diz, ela traz imagens, traz fotografias de acervos variados da universidade e também aqui do museu, que tratam justamente da criação dos primeiros cursos superiores que vão dar origem à URGS nos anos 30, em 1934, com a criação da Universidade de Porto Alegre. Era uma universidade bem diferente, porque a gente tem esses primeiros cursos que surgem aqui no Rio Grande do Sul e eles são voltados às classes mais abastadas, a uma elite que tinha dinheiro para investir em seus filhos, né, que seus filhos concluíssem esses cursos, que eram inclusive privados. A gente só tem essa ideia de um financiamento público e um maior acesso a esses cursos a partir da criação da universidade. Mas quando esses cursos surgem na década de 1890 e vão surgindo cada vez mais, cada curso funcionava de maneira independente. Então, inclusive, o aluno tinha que pagar taxas de mensalidade, taxas de matrícula. Então, para isso, tu tinha que ter um determinado aporte financeiro para poder te sustentar. Ao longo do tempo, a gente vai ter uma complexificação desses cursos, né? Eles se juntam para formar a universidade na década de 30. Na década de 50, essa universidade que era municipal, era de Porto Alegre, ela se torna federal, ela se torna federalizada. Então, há um acesso maior para outras camadas da população a esses cursos, também recursos do governo federal, enfim, vão entrando que permitem que a universidade consiga se expandir, então essa universidade aos poucos vai se tornando mais aberta, mais democrática. Mas no início realmente era uma universidade muito fechada, muito voltada ao gênero masculino, aos homens, né? As mulheres pouco participavam, mas aos poucos essas barreiras de gênero, essas barreiras financeiras, né, sociais, né, em relação a que determinadas classes sociais deveriam frequentar a universidade, isso aos poucos vai sendo superado, né, com a base de muita luta, de reivindicação, tanto de movimentos sociais de fora da URGS, como dos próprios estudantes, com articulações internas aqui na URGS. Aos poucos ela vai conseguindo responder as perguntas do seu tempo, as demandas do seu tempo, que isso é uma coisa importante que uma universidade pública também deve fazer. Ela deve servir à sociedade e cada vez mais ela tem que responder a demandas que surgem da população. Eu acho que é importante a gente conhecer essa memória histórica da universidade, como os cursos vão surgindo, vão se desenvolvendo, como essas sedes de cursos vão se implementando na paisagem urbana, na paisagem de Porto Alegre. É importante para a gente ver que todos esses espaços, além deles, por exemplo, serem importantes em termos arquitetônicos, termos artísticos, históricos, né? Porque esses prédios eles carregam assim essas características bem importantes em várias áreas, mas também é importante da gente entender que esses espaços, né, que surgiram há décadas atrás, eles tiveram funções sociais importantes. Museu Universidade, trajetórias que criam conexões, é outro destaque do Museu da URGS. Essa atividade reúne uma seleção de mais de 167 exposições realizadas pelo museu ao longo da sua história e procura instigar o público a conhecer mais sobre a história da universidade e a refletir sobre o seu papel. Essa exposição ela foi pensada no ano de 2019 para comemorar os 35 anos do Museu da URGS e por ocasião dos 85 anos da própria URGS. O museu ele foi criado quando a URGS completou 50 anos, para que o público tome contato com a riqueza dos acervos existentes nas diversas unidades da URGS, né, nos diversos setores da URGS. Então, essa exposição ela é uma grande celebração dessa história do museu, casada junto com a história da universidade. Então, a gente quer dar a ideia de como esses acervos são fruto de um conhecimento gerado ao longo desses 85 anos, né, da universidade, e de como esses acervos dialogam entre eles, como eles são importantes para a construção da pesquisa, da cultura, do ensino dentro da universidade. A gente vai ter informações sobre paleontologia, sobre arqueologia, sobre artes, sobre história, sobre... Olha, é uma infinidade de temas que estão presentes, sobre sexualidade, sobre migrações, sobre indígenas na universidade e fora dela, que é um conhecimento que a gente tem construído em conjunto. Então, dá conta um pouco, né, não totalmente, dessa diversidade que é trabalhada dentro da URGS. E em 2019, a gente começou essa exposição 3 meses antes da pandemia, né?
E aí depois essa exposição ela continuou sendo trabalhada online com o nosso público, e agora a gente teve a oportunidade de reabrir, né? Quando a gente reabriu a URGS, a gente reabriu essa exposição, e ela fica em cartaz até o dia 30 de junho, para quem puder visitar. A gente convida a comunidade, então, para visitar essa exposição que está encerrando agora.